TV Terceiro Anjo, uma obra satânica condenada pela Conferência Geral que mistura mentira e verdade. Eu sou Ezequiel Gomes e convido vocês a refletirem hoje sobre um ministério independente que cerca a Igreja Adventista do Sétimo Dia e produz conteúdo e material para esta referida comunidade, esta referida igreja. É um ministério hoje já estabelecido há alguns anos no Brasil, é um ministério que tem um certo conhecimento, né, entre a comunidade adventista. E eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês nesse vídeo. E para começar, eu vou citar uma passagem de Ellen White que está no livro Reavivamento e Seus Resultados, página 10. E aqui a serva do Senhor nos diz o seguinte: em muitos dos reavivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um reavivamento apenas emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das claras verdades que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e do mundo, podem estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo Deus deu, por seus frutos os conhecereis, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Bom, por que eu estou aplicando esse texto à obra deste ministério chamado TV Terceiro Anjo? Bom, eu vou explicar um pouco para vocês por que eu estou assim fazendo, e creio ter toda a autoridade e legitimidade para assim fazer. E eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, começando então por este que vai introduzir a vocês um personagem, uma pessoa, um missionário chamado David Gates. Dá uma olhadinha aí na forma como a própria TV Terceiro Anjo apresenta esse camarada e vamos refletir um pouquinho sobre quem ele é. Olá, querido amigo. Hoje estamos falando com uma visita muito ilustre. Ele já esteve conosco em outros momentos e hoje vai continuar falando um pouco sobre projetos missionários. Estamos falando sobre o Pastor Gates. Muito obrigada, pastor, por estar aqui conosco mais uma vez. É um prazer para mim. Pastor Gates, ele também é conhecido carinhosamente como Tio Davi. Ele também é o presidente do Ministério Americano GMI, que é Gospel Ministry International, onde atualmente está atuando em 93 países. Bom, vamos lá. Então, você foi apresentado agora a David Gates. Caso você não o conhecesse, você iria descobrir que ele é um missionário, que tem uma obra estendida para 93 países do globo, ou seja, uma pessoa que tem um trabalho extenso, né, etc. Agora, se você dependesse das informações passadas pela TV Terceiro Anjo para descobrir quem é David Gates, você talvez não ouviria a verdade a respeito dele. David Gates é basicamente um fanático, radical, maluco, tem ideias equivocadas, extremadas e absolutamente incoerentes a respeito de muitos tópicos da vida cristã, em relação ao estilo de vida, a doutrina da salvação e etc. E especialmente também escatologia, já marcou data da volta de Jesus e coisas dessa natureza. E ele recolhe dinheiro nos Estados Unidos e vai espalhando esses ministérios dele pelo mundo afora. E vai fazendo o trabalho da forma como ele acha que deve fazer, pregando a mensagem que ele acha que deve pregar. E a forma dele trabalhar e o conteúdo do que ele fala já gerou muitos questionamentos à sua pessoa e ao seu ministério diante da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Conferência Geral.
que é o órgão máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como resultado destas reclamações ou desses questionamentos, a Associação Geral ela produziu um documento que foi enviado para todas as divisões, as 13 divisões do mundo, e eu tenho uma cópia desse documento traduzido em português aqui em minhas mãos, tá bom? E eu vou me permitir então ler esse conteúdo para você conhecer um pouquinho a respeito de como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na sua instância maior, na sua instância oficial, se posiciona diante do trabalho de David Gates e seus associados. Então, está escrito assim nesse documento. Queridos colegas, nos últimos anos, a administração da Conferência Geral recebeu inúmeras perguntas e objeções concernentes ao trabalho de David Gates, líder do GMI, Gospel Ministries International. Um ministério independente. Este ministério não é afiliado à Organização Adventista do Sétimo Dia. De acordo com essas mensagens, o ministério de David Gates em várias partes do mundo tem sido acompanhado de interpretações, entre aspas, extraordinárias a respeito do fim dos tempos e afirmações infundadas sobre a igreja e sobre sua liderança. Os líderes da Conferência Geral têm discutido esses assuntos com David Gates. Enquanto ele tem concordado de ser menos crítico da liderança da igreja e não se envolver em expressar ideias especulativas, por outro lado, há outro aspecto do seu trabalho em que ele não é inclinado a aquecer ou mudar. Isso se relaciona especificamente com sua indisposição de trabalhar de forma colaborativa e cooperativa com os campos, como é delineado pela política de trabalho da Conferência Geral, enumerada K05056. Essa política pede que os ministérios que provêm serviços fora do território da sua divisão de origem a se consultar e segurar a aprovação da administração da divisão a respeito da natureza, extensão e duração dos serviços prestados naquela divisão. Bacana, ok, etc. E aí o documento depois diz o seguinte: a Conferência Geral e os líderes das divisões desencorajam campos e igrejas locais de fazerem arranjos ou promoverem oportunidades para David Gates ou outros representantes da GMI para estarem com os membros da igreja ou falar em eventos da igreja. Ok? Aí fica ali assinado Orville Parchment, em nome da presidência da Conferência Geral, associado da presidência da Conferência Geral, secretário de campo. Beleza? Então aqui você percebe a liderança da Igreja Mundial preocupada e se manifestando contra o trabalho da GMI e de qualquer um dos seus associados, ok? Então, diante disso, vamos ver mais uma partezinha do vídeo, onde agora vai se falar da relação entre esse grupo GMI e a TV Terceiro Anjo. Dá uma olhadinha aí. Aqui no Brasil também nós temos a TV Terceiro Anjo, né? Isso. Que está abaixo do GMI, e o senhor também, aí foi um sonho que nasceu no coração do senhor, né? E aí se tornou realidade. Deus foi muito claro, então eu tinha a oportunidade de comprar um canal em Belo Horizonte. Sim. Fuimos a Belo Horizonte, negocié, firmamos um contrato, hicimos pagamentos, invertimos muito dinheiro em equipamento, tudo, mas por alguma razão nunca o equipe logrou produzir 1 hora de produção em 2 anos. Uau. Com tantas câmaras e tantas computadoras e tantas coisas, não foi nem 1 hora. Então, eu não vi um resultado. Então, 2 anos transmitimos Novo Tempo, mas eu queria também colocar produções locais. Sim, não aconteceu. Não foi possível. Então, depois, eu fiquei triste, mas nunca pudimos... Isso foi no ano de 2006? Não lembro. Há muitas coisas. Okay. Então, por aí. Então, fechamos o projeto e eu peguei toda a equipe para a Bolívia.
para aprender como produzir. Entendi. E aí produzimos, aí começamos a produzir e de aí todos os brasileiros voltaram para o Brasil e aqui nasceu, depois disso, nasceu o Terceiro Anjo. E o Terceiro Anjo, sim, está fazendo muitas produções, está cumprindo o sonho original de ter uma programação diferente. Uma programação com normas somente espirituais, com normas somente, não tem nada secular, somente as normas de música são muito... Nós começamos a transmitir igual as mesmas normas que a Rede Adevenir em Bolívia e realmente tem um impacto, muitos pastores falam com nós aqui, os membros da igreja amam o Terceiro Anjo, não só aqui em Brasil, todo mundo fala português. Bacana. Então assim, pessoal, aqui você vê claramente a TV Terceiro Anjo assumindo a sua identidade como filiada a esse ministério GMI, a esta pessoa chamada David Gates. E é muito interessante avaliar, esse camarada, ele pretende ter uma relação muito íntima com Deus, e Deus fala com ele de forma audível e pessoal, como se ele fosse um tipo de um profeta. E ele falou, Deus foi claro. Em outros momentos desse vídeo que eu não coloquei, ele fala que Deus falou com ele em alemão. Ele vive um pouco nesse clima. Ele tem uma relação muito próxima, muito íntima com Deus e etc. Beleza, ok. Só que assim, ó, veja que essa história que ele conta, ela tá mal explicada. Eles investiram uma grande quantidade de dinheiro lá em Belo Horizonte e um monte de equipamento, e em 2 anos não foram capazes de produzir 1 hora de conteúdo. Então eles tiveram que ficar transmitindo a TV Novo Tempo, lá nos canais que ele conseguiu lá e etc. Mas ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo na Novo Tempo e ele queria produzir um conteúdo diferente, com normas espirituais somente, e questão da música e tal. Beleza. Só que assim, ó, não sei se vocês sabem, mas a história real dessa situação aí, esses 2 anos da TV Terceiro Anjo lá em Belo Horizonte, tem a ver com o trabalho, a obra do missionário Daniel Spencer no Brasil. O Daniel Spencer, ele era o responsável para fazer a TV Terceiro Anjo nascer no Brasil, através aí do trabalho dele. E ele surgiu lá nos anos, não lembro exatamente, 2004, 2005, 2006, pregando a sua famosa série A Guerra dos Sentidos e alarmando as pessoas em relação à música, entretenimento, cinema, filmes e etc. E ele conseguiu um certo sucesso e começou a pregar por muitos lugares do Brasil. Acho que é por isso que ele não conseguiu produzir 1 hora de conteúdo em 2 anos, porque ele se dedicou a estar nos campos, nas igrejas, pregando as ideias deles. Entretanto, o que foi que aconteceu? O Daniel Spencer, ele começou a pregar contra a música adventista, os músicos começaram a reagir, e as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha naquele trabalho sendo desenvolvido ali em Belo Horizonte. Existia um monte de dinheiro, ele morava numa casa num lugar absolutamente rico lá em Belo Horizonte, só andava de táxi para cima e para baixo, e começou a pregar lá sobre a obra de Deus e a música, isso e aquilo e etc. E devagarzinho, Daniel Spencer começou a ganhar uma certa influência sobre algumas pessoas, inclusive, se eu não me engano, se infiltrou ali no coral jovem da Igreja Central de Belo Horizonte, etc. E começou a fazer algumas palestras, reunir algumas pessoas, e começou a apresentar o projeto da TV Terceiro Anjo, que compraria um canal de TV, iria transmitir a mensagem adventista e etc. em moldes mais corretos, mais espirituais do que a Novo Tempo, etc, etc, etc. E começou a pedir ofertas. Beleza, até aí mais ou menos tudo tranquilo. Acontece que conforme o Daniel Spencer começou a se aprofundar nesse trabalho, ele começou a ensinar que não seria errado as pessoas destinarem o seu dízimo para este projeto. E inclusive em algum momento conta-se a história de que um pastor se infiltrou numa dessas reuniões, mas assim de forma paisana, como se fosse um membro. E lá pelas tantas, o Daniel Spencer falando que era obra de Deus da mesma forma, a TV Terceiro Anjo, e que poderia ser dado o dízimo ali para
este ministério. E foi dentro desse contexto, aliado às muitas polêmicas que o Daniel Spencer fez, que existiu um voto da divisão sul-americana contra o trabalho de Daniel Spencer, e foi por isso que esse trabalho precisou ser abortado ali em Minas Gerais. E aí eles recuaram, e aqui entra na história a missionária Maísa Ribeiro e seu marido Leandro Ribeiro, onde eles estavam lá nos Estados Unidos e mantiveram contato lá com David Gates, com Daniel Spencer, vieram para a Bolívia e produziram a primeira série de estudos bíblicos para a internet e a televisão da Maísa, que tinha a ver com Daniel e Apocalipse. Então foi dentro desta situação que Maísa Ribeiro, Leandro Ribeiro, aliado a uma outra equipe, substituiu ali o Daniel Spencer na linha de frente, porque teve um voto da divisão contra ele, e ele foi estudar teologia para ser um pastor, aí, etc e tal, para fazer a obra que ele julga ser de Deus. Agora, me chama a atenção essa questão que o David Gates coloca, que a TV Terceiro Anjo ela tem padrões unicamente espirituais, e enfatiza a questão da música, e você percebe que a TV Terceiro Anjo tem muitos materiais produzidos a respeito da música. Agora, eu gostaria de que você prestasse atenção nesse que é um dos materiais, dos muitos materiais sobre música que a TV Terceiro Anjo divulga no Brasil. Eu separei um trechinho aí do que esse pessoal anda ensinando a respeito da música no nosso território. Dá uma olhada aí. Daniel, capítulo 7. Preste atenção nisso. Daniel 7, verso 25. Perceba o que a Bíblia diz aqui. Você certamente conhece o texto. Está falando do anticristo. E diz que Satanás, ou melhor, o anticristo, mas quem está por detrás dele é Satanás, buscaria mudar os tempos e a lei. E todos sabem que o rock, hip hop, rhythm and blues e todos esses estilos de música se baseiam em uma certa marca de tempo, conhecida como tempo, o compasso 2 por 4. Cuidará de mudar os tempos. Pastor, o senhor está equivocado. Isso está claramente falando de profecia. Está falando sobre o sábado. Deixa eu lhe dizer algo. O que você não percebe é que Daniel 7, 25 está, na verdade, falando de ritmo. O que o diabo buscou fazer neste versículo foi mudar o ritmo de Deus. Não se pode adorar a Deus com tempos alterados? É isso que ele diz às pessoas. É direito nosso adorar a Deus com tempos alterados. Vale salientar, quais 2 mandamentos o diabo buscou alterar? Diga-me os números. Dois e 4. Vou dizer-lhes algo. Escuta bem. Como resultado da busca pelo diabo em mudar o ritmo de Deus, o que ele realmente quer fazer é tirar-nos do ritmo, tirar-nos da sincronia com Deus e, como consequência disso, qual é o resultado? Nós, como adventistas, ou melhor, a Bíblia chama isso de a marca da besta. O diabo tem uma marca, e essa marca aparece sempre que ele tenta mudar ou alterar o ritmo de Deus. A marca é velada. Então, pessoal, esse é o nível do estudo bíblico promovido pela TV Terceiro Anjo. Eu não sei se você conhece o texto de Daniel 7, verso 25, dentro de um contexto ali, né, do capítulo 7 de uma forma mais ampla, mas avalie o que esse camarada está dizendo. Ele está dizendo que o texto de Daniel 7, 25 mudará os tempos, tem a ver com o ritmo das músicas, então rock, pop, rhythm and blues, etc e tal, são músicas diabólicas porque alteram os tempos e o ritmo de Deus, da música de Deus. Ele fala, na verdade, Daniel 7:25 está falando de ritmo, e o diabo quer mudar o ritmo de Deus. Ele faz uma aplicação
do ciclo semanal da guarda do sábado é 6 dias e descansar no 7º. E o diabo quer mudar o ritmo de Deus e fazer você descansar no 1º dia. E ele aplica essa questão à música e dizendo assim que o diabo ensina que nós podemos adorar a Deus com tempos alterados. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Quais dos 10 mandamentos o diabo tentou mudar, irmãos? E ele faz um silêncio, ele dá umas risadinhas. Em vários momentos desse vídeo ele faz isso. Ele parece um louco, né? Uma pessoa com problemas mentais e fica dando risadinha e fazendo umas mexidinhas e fica fazendo um silêncio assim, como se o que ele estivesse falando fosse muito sério e tal. E aí ele fala, né, qual 2 dos 10 mandamentos tentaram se mudar? O 2 e o 4. E aí ele vai aplicar isso, que o diabo quer nos tirar do ritmo, da sincronia com Deus, e que nós chamamos isso de marca da besta. E é interessante que ele usa essa ideia como se fosse séria, e ele cita exemplos musicais. Quando você enfatiza o tempo 2 e o tempo 4, estaria ali a marca da besta na música, dizendo que aquela música não é apropriada para adorar a Deus. Bom, eu poderia falar muita coisa sobre esta interpretação, que é absolutamente fantasiosa e ridícula. Mas, por exemplo, vou começar dando um exemplo do seguinte. No inário adventista, existem músicas que enfatizam o tempo 2 ou o tempo 4. Por exemplo, nas marchas. Eu tô com a garganta meio ruim, além disso eu sou desafinado por natureza, mas eu vou cantar uma musiquinha do inário para vocês entenderem a ênfase no tempo 4. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo. Ok? Então assim, ó, marcha, ênfase no tempo 4. Tum, pá, tum, pá, tum, pá. Então, na ideia, sendo pregada pela TV Terceiro Anjo, esta música tem a marca da besta, ela é diabólica, e se você canta essa música para Deus, na verdade você está adorando o diabo. Essa é a teologia fantástica, super espiritual da música de Deus que a TV Terceiro Anjo prega por aí. Além disso, Daniel 7,25 não tem nada a ver com música, Deus não revelou nenhuma mensagem sobre ritmo musical em lugar nenhum da Bíblia. Agora outra coisa, o diabo tentou mudar o mandamento 2 e 4, então não pode enfatizar o ritmo 2 e 4 das músicas. Bom, para esse argumento fazer algum sentido, toda música deveria ser dividida em 10, porque são 10 mandamentos, certo? Agora, as músicas em geral não são divididas em 10, elas são divididas ou em 2, ou em 3, ou em 4. Claro, existem, especialmente dentro do jazz, muitas outras, tem música dividida em 5, música dividida em 7, música dividida em 13, etc, ok? São os tempos mais quebrados, mas normalmente as músicas de igreja são divididas em 2, em 3 ou em 4. Não tem música dividida em 10 para se enfatizar o 2 e o 4, mudar o ritmo de Deus, e aí a marca da besta está na sua vida, irmão, você vai para o inferno. Agora percebam, o catolicismo não mudou somente os mandamentos 2 e 4. Veja que o catolicismo mudou todos os 10 mandamentos, porque olha só, o catolicismo uniu o mandamento 1 com o 2, então lá, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Então aglutinou os primeiros 2 como se fosse o mandamento 1, então mudou o mandamento 1. E aí o mandamento 2 se tornou aquele que era o 3, e aí o 3 se tornou aquele que era o 4, assim por diante, tanto que eles vão dividir o 10 em 2 para manter o número 10, ok? Então, no final das contas, aquilo que o catolicismo fez em relação aos 10 mandamentos não mudou somente o mandamento 2 e o mandamento 4, mudou o mandamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, por essa lógica, você não pode cantar música nenhuma que enfatize tempo nenhum, porque todos os 10 tempos, os 10 ritmos foram alterados. Gente, isso é ridículo. O nível dessa interpretação é nível débil mental. Isso é heresia, isso é um absurdo. Cara, não tem nem palavras para avaliar
essas interpretações falsas, essas risadinhas, querendo dizer que daí a música é do diabo, as músicas lá que de alguma maneira vão contra as ideias desse tipo de gente fanática e louca que não sabe nem ler a Bíblia. Agora, o fanatismo da TV Terceiro Anjo se estende para além das questões musicais, envolve questões de estilo de vida em geral, alimentação, vestuário, sexualidade, etc. E sobre essa questão da sexualidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Como que esse pessoal raciocina? Olha só essa pérola pregada pela TV Terceiro Anjo através da representante do GMI no Brasil chamada Maísa Ribeiro. Dá uma olhadinha aí. O outro diz, em orgias. Esta questão de orgia, você pode dizer, como orgia no meio do povo de Deus? Abra seus ouvidos em nome de Jesus Cristo. Sabe o que está inserido nessa palavra orgia? Orgia é quando um homem ou uma mulher se envolve em algo, envolvendo relações sexuais ilícitas, envolvendo em qualquer posição, dentro ou fora do casamento, que levaria a adultério ou fornicação. Tá entendido isso, sim ou não? Tá entendido isso, pessoal? Olha, eu tive que até anotar aqui a frase dela por completo para avaliar isso aqui, porque isso aqui é um negócio muito esquisito. Olha só, ela diz assim: orgia é quando um homem e uma mulher se envolvem em algo envolvendo relações sexuais, envolvendo em qualquer posição, dentro ou fora do casamento, que levaria a adultério ou fornicação. Tá entendido isso? Sim ou não? Irmãos, esse conceito de orgia é completamente confuso, mentiroso e absurdo. Orgia, irmã Maísa, é sexo grupal, inclusive muito comum na época de Roma, em que Paulo vivia e pregou Romanos 13. Se eu não me engano, ela estava lendo Romanos 13, e aí Paulo fala, não em orgias e tal, não em sexo grupal, tá? Agora sim, a Maísa pretende dizer que, sabe o que envolve orgia? Olha, uma relação sexual dentro do casamento que envolva alguma posição que levaria a adultério ou fornicação. Meu Deus do céu! Claro, ela não é muito clara, não dá para saber se ela está falando de posições sexuais ou de variações sexuais em relação ao sexo oral ou sexo anal, por exemplo. Ok, de qualquer forma, o conceito é equivocado e dá pano para manga para dizer em nome da Bíblia o que a Bíblia não diz. A Bíblia não fala nada sobre posições sexuais. Então imagine que você ensine que um homem e uma mulher dentro do casamento não possam fazer uma posição sexual diferente daquela que Maísa Ribeiro aprova, e se não está envolvido em orgia no meio do povo de Deus. Meu Deus do céu! Esse é um conceito obscuro, fanático, mal explicado e falso diante do conceito de orgia. Ah, mas e se ela está querendo falar de sexo oral ou de sexo anal? A Bíblia não fala nesses termos, ainda que possamos tirar alguns princípios da forma natural do sexo, aquilo que Paulo coloca também na carta aos Romanos, etc. Mas aí, o casal, vamos pensar que pratica o sexo anal, por exemplo. A palavra não é orgia. Sexo anal dentro do casamento não é orgia. A palavra poderia ser sodomia, alguma coisa dessa natureza, mas orgia não. Ok? Então assim, a falta de clareza num conceito, ela pode envolver pessoas numas dúvidas, em uns medos, como se o sexo em si, que envolvesse mais do que uma posição sexual, fosse uma orgia diante de Deus e um pecado. E a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, e ninguém tem autoridade para dizer em nome da Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. Isso é fanatismo. Isso é um absurdo, especialmente essa coisa dentro do casamento. Uma posição que conduziria a adultério. Isso não faz nenhum sentido. Como assim? É ridículo, abominável, mal explicado e vai contra
a palavra de Deus, dizendo em nome dela o que ela mesmo não disse. Agora, a Maísa Ribeiro, representante da TV Terceiro Anjo do GMI no Brasil, tem fanatismo não só sobre a área sexual, ela tem um fanatismo também sobre a questão das traduções da Bíblia ou de que existem Bíblias adulteradas. Oh, sabia disso? Dá uma olhadinha aí. Irmãos, falta um pedacinho. Tem várias Bíblias que foi retirado um pedaço. Vocês sabiam que existem Bíblias que foram adulteradas? Irmãos, essa questão que a Maísa coloca sobre, entre aspas, Bíblias adulteradas, em grande medida é uma ideia veiculada através da TV Terceiro Anjo, especialmente através dos vídeos do Walter Veit. Ele tem um sermão só sobre isso, chamado A Batalha das Bíblias, onde o Walter Veit ele defende uma tese de que somente a King James Version é a Bíblia fiel, correta, e as outras Bíblias estão adulteradas, etc. e tal. Entretanto, irmãos, a ideia do Walter Veit, da Maísa Ribeiro, veiculada pela TV Terceiro Anjo, não é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre esse assunto. Inclusive, existiu um artigo no site do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, falando contra essa teoria do Walter Veit, da Maísa e da TV Terceiro Anjo, ok? Então esse não é o entendimento adventista a respeito desse ponto. Nós somos muito cuidadosos em não levantar nenhuma forma de dúvida ou crítica à palavra de Deus, ok? Esse é um ponto muito importante. Claro, a crítica textual ela é uma coisa extremamente ampla. Talvez o maior especialista em crítica textual no Brasil é um adventista, Dr. Wilson Parós, que tem o livro dele, Transmissão e Crítica Textual do Novo Testamento. Recomendo todos que leiam. É um material técnico, mas é um material importante. E o resultado do trabalho ou da pesquisa sobre a crítica textual não é que existem Bíblias adulteradas. Isso é ridículo. Ainda que existam Bíblias melhor traduzidas do que outras, para propósitos X e Y. E aí você tem que comparar versões, comparar traduções, etc. Mas essa forma de colocar Bíblia adulterada é uma questão assim, que você tem que levar de uma forma assim, sabe, muito mais acadêmica, muito mais séria do que simplesmente numa palestra de baixíssimo nível intelectual e teológico sair dizendo para as pessoas que existem Bíblias adulteradas. Esse não é um bom caminho, não andem por ele, ok? E agora, para terminar, alguém já poderia me questionar e criticar dizendo o seguinte: mas Ezequiel, você está criticando pessoas claramente, nós não podemos criticar pessoas e tal. Eu vou terminar esse vídeo expondo aí um pedacinho de um vídeo do Daniel Silveira, que também foi um líder da TV Terceiro Anjo e saiu para manter um outro ministério chamado Congresso MV, mas que tem as mesmas ideologias e etc. São ministérios gêmeos e irmãos, tá? Ok? Também são filiados ao GMI, é tudo farinha do mesmo saco. Eu vou colocar para vocês aí, dá uma olhadinha nas críticas pessoais de Daniel Silveira ao pastor Marcos de Benedicto. Há um livro que ele lançou pela Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora adventista do Sétimo Dia, e a gente depois vai comentar no final pra gente terminar esse vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha aí. E se você perguntar para alguém assim, para ele, para o Marcos Benedicto, ele vai falar: ah, não, claro, a gente crê que Deus é uma pessoa. Não, a gente crê na Bíblia, Ellen White, sabe? Assim como Keller também nunca negava. Quando Ellen White falou que ela estava envolvida com práticas hipnóticas, ele riu. Ele achou graça, assim, um absurdo. Então, para você ver o poder do engano, né? Como Eva foi também seduzida, assim também nós estamos em grande perigo, né? Vamos abrir a Bíblia rapidamente em Esdras 9. Os levitas, verso 1, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, os cananeus, heveus, ferezeus, esses povos vizinhos, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto. Essa aqui deve ser nossa reação: tristeza. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito.
Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus. Ó, quem que vai se ajuntar a alguém que está preocupado com isso? Quem treme da palavra de Deus, por causa da transgressão dos do cativeiro, povo de Deus. Porém, eu permaneci assentado e atônito até o sacrifício da tarde. Quem que estava envolvido nisso? Verso 2. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Quem que está sendo o primeiro a entrar nessa área proibida aqui? A beber das fontes das mulheres moabitas, vizinhas. Foram os primeiros. Agora vamos lá para o capítulo 10. Ele apelou para largarem as mulheres, se fez um pregão. 10, verso 7. E aí, verso 9. Tremendo por causa desta coisa, por causa das grandes chuvas. O que é chuva tipologicamente? Ó, época de chuvas, né? Vós transgredistes, lançou em rosto o pecado das pessoas, sim. Vocês transgrediram, pecaram. E até citou nomes, ó, verso 15. No entanto, Jonatas, filho de Azael, Jazaías, se opuseram. Ah, mas tá expondo a pessoa, tá... Você gostaria que fizesse com você, sabe? Ele expôs aqui. É uma coisa séria que tem que ser feita, é desagradável. Se opuseram, fulano de tal, Cicrano e Beltrano. E Mesulão, eles aqui o apoiaram. E aí no final mencionou um monte aqui, é um monte de nomes, tá? Para se apartarem, uma reforma. Não é só reforma de alimentação. Isso aí começa pela boca, mas vai ter um efeito em todo o corpo. Reforma na teologia especialmente. É daí que procedem as fontes da vida da igreja e da doutrina. Bom, irmãos, aí você vê claramente Daniel Silveira. Inclusive ele fez um vídeo extenso falando mal do pastor Marcos de Benedicto, da sua teologia, do seu livro, com várias imprecisões teológicas, várias imprecisões históricas. Estou falando do vídeo do Daniel Silveira. E ele coloca, né, que as pessoas vão dizer que está criticando, mas isso é necessário porque as pessoas precisam entender que realmente essas coisas precisam ser confrontadas. Esse é um trabalho assim desconfortável, mas que deve ser feito. Então eu vou me utilizar da mesma lógica desse pessoal do GMI, do Congresso MV, da TV Terceiro Anjo, para dizer que eu posso também criticá-los explicitamente pelo nome, etc. Inclusive, existe uma série da TV Terceiro Anjo chamado Igreja Emergente, alguma coisa assim, onde eles traduzem alguns textos, né, onde se falam mal diretamente, explicitamente de um monte de pastores adventistas, do One Project e etc. Ok? Então percebam que se eles se dão o direito de falarem pelo nome dos erros dos outros, que enfrentem a situação de terem os seus erros expostos e falados pelo nome também, tá bom? Esse pessoal aí, de TV Terceiro Anjo, Congresso MV e GMI, prega sensacionalismo, heresia, mentira, falsas interpretações bíblicas, vão conduzir as pessoas ao pós-lapsarianismo. E olha só, entendam como eles mesmos demonstram a sua obra. Não é só reforma de alimentação, depois tem a reforma da teologia. Ou seja, toda essa questão que eles falam do estilo de vida, reformar a música, o estilo de vida, a alimentação, o entretenimento e etc., tem por objetivo chegar na reforma da teologia e negar as teologias adventistas em relação ao pecado, à salvação, à perfeição, e forçar o entendimento pós-lapsariano perfeccionista em cima da igreja. E lembre que existem votos da Conferência Geral e da Divisão Sul-Americana contra esses grupos extremistas que pregam natureza pecaminosa de Cristo e etc. Ok? Então, fica aí a razão pela qual eu aplico à TV Terceiro Anjo a citação de Ellen White, que eu vou ler mais uma vez. Né? Há apenas um reavivamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém precisa ser enganado. E eu espero que você não seja enganado. O ponto aqui, obviamente, também não é atacar pessoas, mas atacar a heresia. E se a heresia está personificada nestas pessoas, que pena para essas pessoas. Fica um abraço do Ezequiel Gomes para todos vocês. Feliz sábado. Até a próxima, se Deus quiser.